adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. A Igreja da Fé Cristã com a paz do Senhor, amém? Como você veio oferecer o seu culto ao Senhor nessa noite? Como está o seu coração? No livro de Joel, ele descreve no capítulo 1 o dia dos gafanhotos, um tempo de fome, um tempo de escassez, um tempo de estiagem, um tempo onde a alegria do povo foi embora. Não havia alegria no meio do povo. O óleo tinha acabado, o vinho tinha acabado, a alegria tinha acabado, o trigo tinha acabado. Dias de trevas, dias de escuridão, dias de angústia, dia em que o povo se condoía. E o Senhor, Ele fala no capítulo 2, no versículo 13, né? Embora a situação que você esteja passando, a situação na nação não esteja boa, embora as perspectivas não sejam as melhores, o que eu espero de você, Israel do Senhor? O que eu espero de você? Assim diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, no versículo 12. Aí no 13 ele fala: rasgue o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência, e se arrepende do mal. Aí eu pergunto para você: como está o seu coração? Como está o meu coração nessa noite? O que eu venho oferecer do meu coração para o Senhor? O que eu estou entregando ao Senhor essa noite? Será que realmente eu consegui entregar toda a minha vida? Será que eu permiti a Deus trabalhar em todo o meu coração, em todos os meus caminhos? A palavra diz no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Entrega todo o seu caminho, Ele tudo fará. Ele vai aplanar as veredas tortuosas do nosso coração. Ele quer todo o nosso coração. Ele quer ser toda a nossa verdade, Ele quer ser todo o nosso caminho, Ele quer ser toda a nossa vida. Gente, isso é muito sério. As promessas que estão atreladas a isso, quando o Senhor vê isso dentro do meu coração e do seu coração, esse desejo de ser transformado, esse desejo de abrir o coração para que Deus faça a obra completa dentro de mim e de você. Sabe o que acontece? Ele vem falando aqui no versículo 19, o Senhor dirá ao seu povo: eis que vos envio trigo, mosto, óleo, e dele sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. O que o Senhor quer? Um coração quebrantado e contrito. Ao quebrantar do nosso coração, o Senhor Ele derrama o óleo novo, Ele derrama o vinho novo, Ele atende. Um coração duro, o Senhor resiste. Um coração duro o Senhor não ouve, mas que o seu coração seja quebrantado. Sabe por quê? A palavra de Deus diz lá em João 1 que Jesus é o verbo vivo. Ele é o verbo vivo. E quando nós estamos falando a palavra, é o próprio Jesus aqui entre nós, indo, fluindo. E é essa palavra maravilhosa que flui desse altar, que tem poder para transformar a sua vida e a minha vida. É essa palavra que flui desse altar, que é o próprio Cristo vive em mim e você. E há vida nesse altar, há poder nesse altar para mudar a nossa vida. Seja qualquer que for a situação, entrega nessa noite neste altar. Recebe a palavra viva que é poderosa, porque Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pediu ou pensou. Infinitamente mais, porque a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais
penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, estamos aqui para derramar os nossos corações nessa noite. Senhor, como está escrito ali no livro de Joel, nós queremos derramar os nossos corações, nós queremos nos converter de todo o nosso coração, nós queremos permitir que a Tua palavra nos transforme por completo. Nós sabemos que é de glória em glória, de vitória em vitória. Nós sabemos que esse mundo é mau, contaminado, cheio, Senhor, de trevas e cheio de tanta coisa que o inimigo colocou. Mas nós nos separamos para Ti. Nós nos separamos para Ti nessa noite. Nós separamos a nossa vida e nós colocamos a nossa vida no Seu altar. Flui, Espírito Santo, sobre as nossas vidas nessa noite. Flui, Espírito Santo, para que os nossos corações se rasguem por inteiro, para que as nossas vidas sejam totalmente entregues ao trabalhar do Senhor. Forma Cristo em nós, transforma o nosso caráter, transforma o nosso olhar, o nosso ouvir, o nosso pensar. Coloca a mente de Cristo, coloca um coração de carne, que o Seu coração bata no nosso coração e que nós venhamos a ser tudo aquilo que o Senhor planejou que nós fôssemos, que nós venhamos a ser, Pai, tudo aquilo, Pai, refletindo o Teu caráter, refletindo a Tua glória, refletindo, Senhor, a Tua presença, trazendo a Sua presença, Senhor, carregando a Tua presença, em nome de Jesus. Que o Senhor possa derramar sobre mim e sobre cada um aqui o vinho novo, o óleo, o trigo, que nós jamais venhamos, Senhor, sofrer a vergonha, Senhor, mas na Tua presença, Senhor, com um coração quebrantado, convertido a Ti, há uma promessa de abundância, e nós tomamos posse dessa promessa de abundância, que o trigo jamais faltará para nós, o vinho novo, o azeite derrama sobre nós nessa noite, e que nós vamos, ao terminar o culto, sair daqui de uma maneira, Senhor, renovados. Saímos daqui renovados, transformados, cheios da Tua glória, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Aplauda Jesus. Graça nós Te damos, Senhor. Nós nos alegramos em Ti, Senhor. Aplauda mais forte. Você está diante de um Deus poderoso, um Deus que transforma água em vinho. Aleluia. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder é o nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Declare: Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder é o nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder é o nosso Deus, nosso Deus. Ele está conosco. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está
está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Oh, 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 não há o que temer. Oh, 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 oh. A igreja declara: Deus, tu és grande. Deus, tu és grande. Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder é o nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder é o nosso Deus, nosso Deus. Aleluia, nós nos alegramos, Senhor, diante da tua presença. Obrigado, Jesus. Não há o que temer. Sabemos que em ti não há o que temer, Senhor. Não há o que temer. Volta, Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós não iremos temer mal algum, porque existe um Deus que é grande, existe um Deus amoroso que nos ama a ponto de entregar o seu próprio Filho para que nós pudéssemos ter acesso a esse amor. Aleluia, aleluia. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, oh. Nós somos gratos, Senhor, por esse amor que nos alcançou. Oh, Senhor, nós queremos mais esse amor que nos cura. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou.
cada dia mais. Aleluia. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra mim, pra te encontrar hoje. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra vem nos encontrar, Senhor. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Será que aí do seu lugar você pode começar a agradecer a esse amor que te alcançou, a esse amor que te libertou, a esse amor que te trouxe nova vida, nova esperança, uma nova alegria, do qual o mundo não pode te dar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí do seu lugar, será que você pode fechar os seus olhos e começar a agradecer a Deus por esse amor que te libertou, por esse amor que te alcançou, por esse amor que te faz ser livre, por esse amor que te faz ser filho amado, filho querido. Oh, comece a agradecer a este Deus. Obrigado, Senhor, por esse amor que me alcançou, que me faz ser livre, e que me faz querer mais de Ti, mais de Ti. Nós fomos criados, a nossa natureza foi criada para que nós possamos ser preenchidos pelo nosso Deus. Por isso que o ser humano, ele tem uma lacuna dentro dele, que ele sempre vai procurar preencher com as coisas do mundo. Mas nós, como somos filhos de Deus, nós recebemos a revelação do Pai, que nós somos preenchidos no Senhor. E nessa noite nós queremos mais. Os mais desesperados são aqueles que mais são preenchidos. Porque a sua vida está diante de Deus todos os dias, querendo ser mais preenchido por Ele. Então, onde você está, feche os teus olhos. E eu gostaria que você começasse a dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eu quero mais de Ti. Eu quero mais da Tua presença. Eu quero mais o Teu caráter em minha vida, que me faz ser uma pessoa melhor, que me faz, Senhor, ser uma pessoa segundo o Teu coração. Eis-me aqui, Senhor. Se renda a este Deus. Aleluia. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de Ti, Senhor, anseio por Ti.
de Deus, levante as suas mãos e permita que o Espírito Santo de Deus venha sobre você nessa noite, te enchendo da sabedoria e do conhecimento de Deus, que te transforma, que te alcança. Aleluia! Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Nós nos rendemos, Senhor. Nós nos rendemos, nós nos prostramos, nós reconhecemos que precisamos de Ti. Precisamos conhecer mais de Ti, Senhor. Pra conhecer-te mais, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra Vem com o Teu vento, Espírito Santo. mais. Vento de poder, peça, sopra em meu viver. Faz o Teu querer, Senhor. Ei, como um vendaval faz teu querer, faz teu querer. Oh, vento de poder, vento de poder, sopra em meu, traz a vida, Senhor, restaura, levanta, oh, ressuscita, Senhor, Em mim, traz o seu fôlego de vida, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim, faz teu querer, faz teu querer, faz teu querer em mim, faz teu querer, faz teu querer, faz teu querer em mim. faz teu querer, Senhor, faz o teu querer, Senhor. Às vezes, para o Senhor fazer o querer dele, Ele vai ter que dizer um não para você, um não para as suas vontades. Então creia que a boa vontade de Deus, ela vai se estabelecer na sua vida.
porque nós estamos rendidos a essa presença. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor está aqui, Aleluia. pelo seu Espírito, que toma conta deste lugar, com o propósito de nos envolver com a sua glória. Que neste momento nós, como igreja, possamos permitir que a sua graça possa nos tocar no nosso íntimo, no nosso profundo, no nosso coração. O Senhor te trouxe aqui para receber o teu culto, para receber o teu louvor e adoração. Muitas vezes fomos condicionados a buscar Deus na igreja para pedir alguma coisa. Hoje nós entendemos a importância de estar aqui para entregar a Ele alguma coisa. Entregamos a nossa vida, depositamos ela no altar de Deus, declarando o seu senhorio. Tu és grande, tremendo, poderoso, eterno, santo, justo. Nós queremos, Senhor, te coroar nesta noite. Nós queremos te entronizar. Nós queremos declarar o nosso amor, porque o Senhor nos amou primeiro. Fomos achados por ti no lamaçal, no charco, no lodo de pecado. Éramos inimigos de Deus e agora somos filhos. Fomos transferidos do reino das trevas para o reino da luz do seu tão grande amor. E esta graça tem nos atraído. É por isso que aqui estamos. Queremos, Senhor, nos render a ti. Queremos nos render a ti. Queremos nos render a ti, Senhor. Aleluia. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Aleluia. Eu me rendo. Aleluia. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Eu me rendo. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos trate e que Ele nos leve por este novo e vivo caminho. Que você possa adentrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. Que você possa ter uma experiência pessoal com Ele, não uma experiência emocional, mas uma experiência sobrenatural. Esta é a hora que você esquece dos teus problemas, dificuldades e lutas, onde você coloca o Senhor em primeiro lugar na tua vida, e compreende o teu propósito, e a chave vira, e a bênção é liberada, e o milagre acontece. Tudo que nós precisamos aprender é louvá-lo e adorá-lo, entregar a Ele
todo louvor, honra e glória, porque quando você faz isso, o inferno retrocede. Quando você faz isso, no reino espiritual, batalhas são ganhas. Quando você faz isso, acontece cura. O teu corpo é tocado, o teu corpo é sarado, a sua mente é restaurada, o teu espírito recebe daquilo que só o céu pode entregar. Este é um momento ímpar, onde a igreja precisa ser treinada a entrar nessa presença maravilhosa e criar este ambiente onde há uma manifestação poderosa do próprio Deus. Levante a tua mão, adore, adore, glorifique, exalte, bendiga o nome do Senhor. Tu és tremendo, tu és santo, tu és poderoso, tu és glorioso. Oh, aleluia, glória a Deus. Diga: Senhor, estou crucificado com Cristo, e declaro que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. O Senhor conhece a minha humanidade e sabe o quanto eu careço do seu amor e perdão. Por isso, neste momento, eu coloco diante de Ti as minhas limitações, bloqueios, impedimentos, tudo aquilo que interfere na minha conexão contigo, na minha comunhão contigo, porque eu quero, Senhor, viver para Ti. Eu quero que a Tua palavra tenha lugar em meu coração e que possa me conduzir no meu dia a dia. Quero eu glorificar o Teu nome através de um testemunho vivo de conquista e de vitória, em nome de Jesus. A Ti todo louvor, honra e glória. A Ti todo louvor, honra e glória. Oh, recalababachalabassou. Começa a orar no Espírito Santo. Oh, recalabachalabassou, requei canalabaiachá. Você que faz tempo que não ora em línguas, você que faz tempo que não ora no Espírito Santo, abra a tua boca, não timidamente, abra a tua boca, para que o céu ouça, a terra ouça e o inferno ouça. Comece a orar no Espírito Santo, comece a romper com aquilo que é natural, com aquilo que é humano, com aquilo que é carnal, com aquilo que é mundano. Comece a romper, comece a romper. Você não pode viver no raso, no superficial. Você deve buscar o que está no profundo, escondido em Deus. Oh, o Senhor nesta noite renova as tuas forças. Oh, recalabachore andelamassou. O Senhor te habilita para a guerra. Oh, Ele te capacita para estes desafios. Não tema, não tema, simplesmente confia. Ele vai à frente. Do Senhor é a guerra, do Senhor é a batalha, do Senhor é o combate. Oh, recalabachurrequeira balabá. Tudo que você deve fazer é louvá-lo e adorá-lo. E chega uma hora que nós não sabemos fazer como convém, mas o Espírito que está em nós, este nos ensina a adorar. Então tudo que você precisa é dizer: Senhor, agora não oro mais em português, agora eu oro no Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando nós oramos em línguas, louvamos em línguas, adoramos em línguas, nós não fazemos mais só com entendimento, nós fazemos com o Espírito Santo, 100% na vontade do Senhor.
tudo isso é o que nós precisamos para romper. Chega de viver uma vida de passividade. Nós precisamos, em nome de Jesus, de um posicionamento espiritual. Então não dá para ser tímido nesta hora. Você tem que ser um adorador extravagante. Você tem que aprender a abrir a boca e dizer: me toma, Senhor, me toma, Senhor, me toma, Senhor, me renova, Espírito Santo. É nesta noite que eu preciso ser queimado no meu coração. Sopra, Senhor, sopra estas brasas para que elas voltem a se tornar brasas vivas, incandescentes dentro de mim. Senhor, me desperta para um novo tempo espiritual. Oh, recalabachala, manassô, requeicanassô. Você que tinha parado de orar, de jejuar, de buscar Deus na sua palavra, até mesmo de vir à igreja. Você que veio hoje porque disse no seu coração: eu estou morrendo espiritualmente. Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui com um propósito. Você vai sair daqui diferente de como entrou, em nome de Jesus. Recebe, recebe, recebe. E você recebe quando se dá, se entrega, se doa. Oh, recalamanaya chare. Mais pra conhecer-te, vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como sobrenatural, faz teu querer em mim. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Antes de sentar, pode dar um abraço em quem está perto de você. Sente abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus pela tua vida. Boa noite, povo de Deus. Quem vai morar no céu diz aleluia. Quem não vai, diga misericórdia. Boa noite também a quem está em casa, de Bragança, região, estado de São Paulo, Brasil, mundo. Que a graça bendita do Pai alcance a todos. É muito bom estar aqui nesta segunda reunião de domingo. Tivemos hoje um culto abençoadíssimo de manhã. Foi assim algo sobrenatural. E é muito bom nós nos reunirmos e abrirmos o nosso coração para receber aquilo que o céu tem para nos entregar. Amém? Só que existe um princípio: antes do céu entregar, nós é quem entregamos o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Como é bom entender isso, é ou não é? Eu também já fui muito pedinte, não preciso ir na igreja para pedir. Aí a gente aprende: não, o segredo é estar na igreja para entregar. Eu quero entregar. Eu não sei se você já teve isso no seu coração: quero estar lá para entregar, eu quero estar lá para entregar, eu quero estar lá para entregar. E sabe quando a gente começa a exercitar isso? Em casa. Local de receber é em casa. Quando você se tranca no quarto, quando você tem a tua intimidade com Ele. Por isso Ele disse: fecha a porta, para não ter interrupção, para ninguém atrapalhar. Fecha a porta, puxa a cortina. Nesse momento é você e Deus, Deus e você. Às vezes você entra lá e não sabe nem o que orar, né? Mas quando você começa a dizer: Deus, eu estou aqui porque eu te amo. No meu espírito, no meu coração, eu sei que te amo. Muitas vezes a minha carne não confirma isso. Muitas vezes eu peco, tropeço, caio, cometo deslizes. Eu mesmo, Senhor, fico envergonhado de estar aqui, de me encontrar contigo. Mas o teu amor cancela tudo, pelo sangue de Jesus. E é por isso que eu estou aqui, porque eu quero mais do céu.
Eu quero contemplar a tua presença. Eu quero sentir o teu toque. Não é algo emocional, é algo espiritual. Somos marcados no nosso íntimo, no nosso profundo, no nosso coração, com essa graça. Eu me lembro que eu entrava para orar e saía sem ter essa percepção. Era simplesmente algo ritualístico. Eu entrava, orava e saía. Aí um dia eu aprendi algo. Eu terminava o meu tempo de oração, eu disse: agora, Senhor, eu quero ficar um tempo aqui. Eu quero me aquietar no meu espírito. Eu quero receber algo do céu. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor imprima algo no meu espírito. Eu quero que o Senhor desnude a tua palavra diante dos meus olhos. Eu quero que o Senhor se revele a mim, que sou tão pequeno, tão limitado. Humildemente eu te peço, Senhor, desça nesse quarto, toma esse lugar, que a tua unção possa me tomar, a unção que quebra, despedaça e destrói todo o jugo de Satanás. E eu ficava lá. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabereis que eu sou Deus. Então quando você se aquieta, porque a gente termina de orar, amém, terminei de orar, até agora eu falei, mas deixa Deus falar. E Deus, Ele fala comigo no momento que eu oro. Muitas vezes aquilo que eu vou ministrar, Ele me entrega na hora que eu estou orando. Aí eu pego e marco, registro para não esquecer, porque aquele encontro é tão gostoso. Eu não sei se você já sentiu saudade de estar com Ele, porque quanto mais você ora, mais você vai querer orar. Quanto mais você caminha com Jesus, mais apaixonado você fica por Ele. Porque Jesus não é apenas algo abstrato. Nós estamos falando de uma pessoa que tem um atributo divino, que se chama onipresença. E Ele pode se manifestar onde quer que você se encontre. A palavra diz que nós devemos invocá-lo. Você deve buscar isso. O teu coração, ele deve arder, latejar, queimar. Não pode ser algo frio, sabe? Apenas religioso, ritualístico. Não. Você tem que estar lá brigando com a tua carne, porque a carne diz: acabou, pronto, já deu. Você já orou, já fez tua parte, cumpriu já com teu propósito, já orou o tempo que você estabeleceu. Então a carne fica falando o tempo todo com você, porque o diabo não quer que você ore. O diabo não quer que você tenha uma experiência profunda com Deus. É por isso que temos tantos crentes rasos em nossa geração, porque eles não insistem no tempo de oração, não insistem no tempo de oração. Então é algo assim, muito superficial, raso. E nós precisamos buscar, mas com determinação, a nossa experiência com Deus. Aí quando vem o vendaval, você pode até se curvar, mas nós somos daqueles que nos curvamos, mas não quebramos. Muitas vezes o vento sopra forte, ataques, investidas, ameaças, injustiças, mas quando você está firmado em Deus, você vai olhar para Jesus, o autor e consumador da tua fé, e você vai vencer. Você não vai ser aquele crente derrotista, negativo, pessimista. Qualquer coisinha você entrega os pontos, qualquer sopro te derruba. Então falta o quê? Falta essa vida de oração. Aí você vai dizer: Espírito Santo, me ensina a orar. Quando você não sabe orar, você deve dizer aquilo que a palavra de Deus
nos ensina. Olha o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 26. Diz assim: e da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Eu preciso compreender que muitas vezes, eu preciso de ajuda para orar. Muitas vezes não, todas as vezes. Por quê? Guarda isso que eu vou dizer. Oração é inspiração no teu coração, no teu espírito, trazida pelo Espírito Santo de Deus. Então eu preciso estar conectado, senão eu não vou orar segundo a vontade de Deus. Na oração do Pai Nosso, não diz: seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Como é que eu vou saber se a minha vontade é a vontade de Deus? É porque eu estou conectado com Ele. O Espírito vai testificar com o meu espírito. Onde que o Espírito Santo de Deus fala? No meu espírito. Para aquelas pessoas que estão fazendo o curso bíblico que liberamos, nas primeiras lições, o que está sendo aprendido é sobre espírito, alma e corpo. Como você se comunica com Deus e como Deus se comunica com você. Quando a igreja entende isso por revelação, não é mente, intelecto, razão e alma, é por revelação, você rompe. Porque isso que a gente chama de vida cristã, muitas vezes não tem nada a ver com vida cristã. Do mesmo jeito que lá fora a gente era religioso, a gente veio para cá e continua religioso do mesmo jeito. Só que você chega aqui, existe um desafio do altar. Você precisa buscar Deus em oração, em jejum, leitura da palavra. Você não pode perder cultos. Você precisa entrar debaixo desta nuvem. Você precisa ter uma cobertura espiritual. Você precisa ser cuidado. Você precisa ser discipulado. Você precisa ser acompanhado. Você precisa ser formado, ser treinado, ser moldado. E tem muita gente que foge do tratamento de Deus. Não fuja mais. Sabe por quê? Deus te chamou para fazer algo em prol do seu reino, mas você só vai poder fazer debaixo de uma unção. Durante um determinado tempo da minha vida, eu não sabia disso. Eu era muito limitado, tímido, acredite você. Eu não sabia o que fazer e nem como fazer. Quando eu comecei a me submeter, a orar, a buscar, a me entregar, a me doar, o Espírito Santo, ele tratou alguém que era absolutamente comum, em alguém com uma autoridade espiritual, a ponto de estar aqui, cuidando de uma igreja, pastoreando um rebanho, entregando algo para vocês que eu experimentei, funcionou para a minha vida e vai funcionar para a tua vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. Para Deus não importa escolaridade, não importa a sua estatura, não importa a cútis da sua pele, não importa a sua nacionalidade, não importa a sua condição financeira, social. Para Deus não importa aquilo que nós julgamos em nossa sociedade, que é muito importante, e que é uma exigência sine qua non. Não, para Deus não. Ele descarta tudo isso. Deus, ele só quer teu coração. Ele quer um coração sincero e contrito. A Bíblia diz que o Senhor não resistirá a um coração quebrantado e contrito. Se você aprender a se humilhar debaixo das onipotentes mãos de Deus, você vai ser muito abençoado. Essa humildade não é você pensar menos de você, é você pensar menos em você. Olha o que diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. A palavra fala que ele é paráclito ou paracleto. Imagina essa mesa, eu pego aqui
E o ajudador, o Espírito Santo, pega aqui. Então, eu não vou fazer nada sozinho, eu vou fazer com ele. Até vida de oração, ou principalmente vida de oração. Então diz, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos de pedir como convém, não sabemos orar como convém. Eu gosto dessa tradução que diz, porque senão você vai pensar em oração só como pedir. Agora, você pode encarar esse pedido de uma forma diferente, aí já é a nossa maturidade. Então, o pedir o que é? Senhor, eu quero sentir tua presença, eu quero a tua glória, eu quero a tua unção, eu quero que o teu fogo queime no meu coração, no meu espírito, eu quero ser incandescente, eu quero ser luzeiro neste tempo, eu quero anunciar a tua palavra, me dá esta autoridade, este poder, esta unção, eu quero, Senhor, esparramar da tua glória por onde quer que eu passe. Isso é pedir. Agora não pode ser só, eu vou pedir aquilo que é deste mundo. Não, comece a focar naquilo que não é deste mundo. Sabe por quê? Primeiro, você não é deste mundo. Diz a palavra que você foi gerado antes da fundação do mundo. O Senhor já tinha sonhado com você, já sabia teu nome, o teu grau de parentesco, quem seria seus pais, onde você nasceria, e para o qual propósito você veio a este mundo. Você não veio só para sofrer. Outro dia eu estava conversando com uma irmã, ela falou assim, eu vim só para sofrer, pastor. Eu falei, você aprendeu errado. Você veio para vencer o teu sofrimento e pregar isso para outras pessoas. Você também vai vencer teu sofrimento. Mas tem aquele sofrimento que nos faz entrar em crise. Esse é bom, porque nos aproxima de Deus. Mas tem aquele sofrimento que é maligno, do diabo, e tem o objetivo de nos destruir. Então nós falamos contra esse tipo de sofrimento. Então diz, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não dá para entender, não dá para compreender. É algo sobrenatural. É algo que vem de Deus mesmo. Então imagina, sabe, você ter essas experiências com Deus. Há momentos assim, sabe, de tanto quebrantamento. Quando a gente fala de quebrantamento, tem gente que não entende, então vou traduzir o evangeliquez. A Bíblia, quando fala de quebrantamento, fala daquele que está esmiuçado, despedaçado, tornado em pó. E esse é o ponto, sabe, que Deus se encontra com a gente. Porque enquanto a gente está altivo, arrogante, prepotente, presunçoso, orgulhoso, a nossa oração não flui, nada acontece, é uma oração sem autoridade. Mas quando você aprende, tua oração muitas vezes é simples, singela, mas cheia de autoridade, unção, poder, e a coisa acontece. Então o que nós precisamos? Nós precisamos atrair esta unção, e precisamos viver esta unção. Amém? Põe o próximo versículo só para eu dar uma olhada. Olha só, e aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, pela igreja, pelos filhos. Então imagina, quando você entra para orar, você não está entrando sozinho,
O Espírito Santo está lá. Tem um livro do pastor Benny Hinn que diz assim: Good morning, Holy Spirit. Bom dia, Espírito Santo. Ali ele faz uma aplicação pessoal sobre a vida dele com o Espírito Santo. Algo que ele aprendeu com Catherine Kuhlman, que foi uma grande mulher de Deus, usada muito em milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Esta mulher era uma senhora simples, de coração terno, delicada, embora desajeitada por conta da sua estatura, ela era alta e bem magra. Mas quando ela estava no ambiente, ela abria a boca, a unção do Espírito era tão grande, que tocava pessoas, que envolvia todos. E é neste ponto que nós devemos chegar. Por quê? Todos nós devemos entender o que estamos fazendo aqui, porque senão, um está buscando a Deus, o outro está buscando a terra. Nós estamos adorando a Deus, o outro está pedindo um colchão novo, um fogão novo, uma televisão nova. Não é hora de pedir, é hora de entregar, de louvar, de adorar. Vai chegar uma hora que você vai poder pedir algo que é financeiro, econômico, material, que é naquele momento que nós ministramos a oferta. Então tudo no seu devido tempo, nada pode nos tirar dessa presença. Sabe, você precisa aprender a fechar os teus olhos, levantar as tuas mãos, aprender a cantar, aprender a louvar, porque louvar é mais do que cantar, adorar é mais do que cantar. Aí você precisa compreender que nesse momento no reino espiritual está acontecendo um rebuliço santo. O inferno tem que retroceder. Agora, se você não sabe o que está fazendo aqui, você canta. Você canta a música que você gosta, aquela que você não gosta, você não canta. Tanto faz você participar ativamente do culto. Eu não costumo dizer participar, porque dá a impressão que você é coadjuvante, figurante. Não, você é protagonista. Você deve esquecer quem está do teu lado e dizer: eu estou aqui entregando o meu louvor e minha adoração como se você estivesse sozinho, embora o culto seja coletivo. Porque a gente fica reparando, o irmão não levanta a mão, o irmão não abre a boca, o irmão não canta, o irmão não participa. Então é nessa hora que nós precisamos transformar o ambiente. Um irmão entrou num culto certa vez com uma hérnia muito grande, e ele pensou em operar, e já estava assim no limite, e procurou o médico e marcou para a operação. E ele chegou num culto assim, onde a presença de Deus era palpável, era perceptível, era como se você pudesse tocar o ambiente, a atmosfera. Nós já tivemos culto onde a pessoa fazia assim com a mão e pingava óleo, de um perfume muito forte, de abrir a mão e a mão brilhar com pó de ouro, e como se fosse uma purpurina. Os mais antigos se lembram disso. Mas quando estas coisas acontecem, é quando a igreja compreende qual o seu papel diante de Deus, e Deus vem, e Deus se manifesta, e Deus faz alguma coisa. Então aquele homem, ele veio, era novo na igreja, ele não sabia ao certo o que estava fazendo, ele não teve essas explicações que nós temos, e ele começou a se entregar, ele começou a chorar, e eu me lembro que a mão dele tremia, e era um senhor simples. Ele vinha com o seu chapéu, ele deixava ou na cadeira do lado, ou debaixo da cadeira, quando a igreja enchia. E ele não falou para ninguém dessa hérnia, e essa hérnia já estava grande, doía, incomodava, e ele participou do culto, foi para casa,
Ele falou que foi a noite mais bem dormida que ele teve. E quando ele acordou, ele foi tomar um banho. E quando ele tirou a roupa, ele percebeu que aquele caroço enorme, aquela bolsa enorme, tinha desaparecido. Ele caiu de joelhos, e ele falou que ele ficou chorando ali durante horas. Ele falou: pastor, eu vim te contar, não sei nem como coloquei a calça, porque eu estava tão assim, emocionado. Olha o que Deus faz. O problema é que a gente acredita em Deus, mas não o suficiente para poder entregar a nossa vida totalmente na mão dele, para ele fazer aquilo que humanamente a gente não consegue. Deus tem poder de fazer isso. Deus tem poder de fazer infinitamente mais do que pensamos, desejamos, imaginamos, queremos. O problema é que nós somos muito humanos. Você sai daqui, já começa a brigar, se desentender, já começa com crise de ciúme, tem inveja do irmão no estacionamento, já fica com raiva porque não ganhou uma carona, porque o outro irmão que caminha com você foi comer pizza e não te convidou. Você já fica preocupado com a semana, porque ela vai ser difícil, porque você tem desafios aí pela frente e não sabe como vai resolvê-los. É nessa hora que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo que está em nós, este sabe. Então tudo que você tem que falar: Espírito Santo, não quero mais me incomodar, ficar chateado, aborrecido, deprimido, não quero mais. Eu quero colocar minha vida nas tuas mãos e confiar no teu milagre. Então eu só vou louvar, glorificar, exaltar, bendizer e te agradecer, porque minha bênção já está a caminho em nome de Jesus. Amém? Deixa eu contar um outro testemunho. O Gustavo, o garotinho, saiu do coma, está bem, graças a Deus. Foi um acidente, né, que ele sofreu. Ele caiu, bateu a cabeça, desenvolveu lá um coágulo e quase foi mortal. Ficou assim, em coma durante um bom tempo. E a igreja orou, não somente a nossa, outras igrejas também, outros irmãos, outras irmãs. Esta corrente de fé é muito bonita. E esse garotinho, graças a Deus, está bem. Você não imagina o poder que você tem. Eu li um livro que disse: se você soubesse, ou se a igreja soubesse o poder que tem, jogava Satanás, expulsava Satanás do planeta Terra. É claro que foi uma colocação, nós sabemos que a Bíblia fala a respeito do tempo do fim, da prisão de Satanás, mas é verdade, se a igreja soubesse o poder e autoridade que tem coisas que são bobas. Eu vou contar uma coisa boba para você, só que é proibido rir, tá? É que não tem uma foto minha antiga aí, senão você ia ver. A minha orelha era assim, de abano mesmo. Aí eu disse: eu creio que Deus tem poder para operar. Aí eu fiz uma oração, segurei a orelha e profetizei. E grudou, amados. Então você não sabe a unção que você tem em nenhum momento que você está vivendo, porque se você soubesse, não precisei operar, eu fiquei um bocadinho só mais bonito. Se você olhar uma foto minha novo, amados, misericórdia, fogo, vinho e óleo, né? A gente está melhor, não está? O tempo fez bem para nós, não fez? É ou não é, Paulo? A gente está melhorzinho, não está, Douglas? Está melhor, graças a Deus. Amém. Diga: eu vou ter grandes experiências com Deus. Eu vou buscá-lo como eu nunca busquei na minha vida.
E é interessante isso, que você não gasta muito tempo pedindo, você gasta tempo, sabe, louvando, glorificando, exaltando, bendizendo, agradecendo, sabe? Trazendo a realidade do céu para a tua vida. Isso é maravilhoso, amém? Muito bem, eu quero agradecer a todos vocês que aqui estão, em nome de Jesus, saudá-los com a paz do Senhor, e que essa bênção alcance todo mundo que está em casa, no trabalho, em trânsito, viajando, que nós possamos vivenciar assim tempos lindos na presença do Senhor, amém? Que você possa compartilhar o culto desta noite, que você possa curtir e deixar ali o seu comentário. Eu quero aqui mandar um beijo no coração de todos aqueles que estão em casa cultuando conosco nesta noite, em nome de Jesus. Aqueles que não conhecem a Igreja da Fé Cristã, eu gostaria que você dissesse de onde você fala, qual a cidade, qual o estado, não é? Qual país. Nós temos pessoas que assistem ao nosso culto de fora do Brasil. Por outro lado, eu gostaria também que você deixasse o seu comentário ali. Estou voltando para Jesus, estou entregando minha vida para Jesus, fazer o seu pedido de oração. Se nós não orarmos aqui, eu oro depois, eu costumo acompanhar os comentários, ver o que vocês escrevem e responder a alguns, porque não dá para responder a todos. Gostaria também que vocês assistissem pelo menos 2 vídeos durante a semana, vídeos que vão edificar a sua vida, de palavra, daquilo que o Senhor coloca no nosso coração, de acordo com a necessidade da nossa igreja, que você possa realmente ser alcançado por essa graça, que você receba uma palavra revelada no teu espírito, e que você desfrute de um tempo novo, em nome de Jesus. Então a minha indicação é que você assista pelo menos 2 vídeos durante a semana. Então se organiza para que isso aconteça. Gostaria que você tocasse no sininho, marcasse lá todas para receber as notificações daquilo que publicamos em tempo real, para você sempre estar conectado, tá bom? Por outro lado, eu gostaria que você também desse o seu like, que é importante para a plataforma, e que você pudesse deixar o seu comentário ali. Uma recomendação que nós fazemos é que você fique no vídeo pelo menos 1 minuto e meio, se não der para você assistir naquela hora, que você assista depois, porque quando você fica este tempo, a plataforma ela vai entender que você se interessou pelo vídeo e vai te recomendar outras publicações, tá bom? Você pode conhecer a nossa igreja também através do site www.igrejadafecristã.com.br, tá certo? Dia dos Namorados, teve minha irmã que estava chateadíssima, falou comigo assim: pastor, estou chateada, eu não tenho quem abraçar no dia dos namorados. Eu falei: Deus me dá uma palavra de sabedoria para dar para ela, né? Eu falei: irmã, é assim mesmo. Por exemplo, dia do índio, você tem um índio para abraçar? Não tem. E você comemora o dia do índio. Dia da árvore, você abraça uma árvore? Não abraça. Então está tudo certo, irmã, glória a Deus. E se você não estiver aqui para comemorar o dia dos namorados, nós teremos uma palavra especial para casais, noivos, namorados. É muito importante isso, sabia? Você tem que dar uma calibrada aí no teu relacionamento. Por quê? Muita briga, cobrança, discussão, está faltando respeito. A base do relacionamento é respeito e confiança. Se isso estiver arranhado, você está em crise, e é tudo uma questão de tempo. Não vai demorar muito tempo para você acabar com esse casamento, senão você é outra parte. Uma das coisas que muitas vezes a igreja não dá importância é que o casamento tem que ser acompanhado também, não para controle, mas para orientação. Tem coisas assim tão banais, tem coisas assim tão pequenas, mas que traz um transtorno. Tem mulher que diz: pastor, eu não suporto mais meu marido. Por quê? Ele deixa a toalha molhada em cima da cama. Já cansei de falar, parece criança. Molha o lençol, molha o colchão. Pastor,
ele abre a pasta de dente e não fecha. Ele respinga a espuma quando está escovando o dente no espelho. O espelho fica branco e ele não limpa. Pastor, ele vai usar a privada, ele não levanta o assento e não abaixa a tampa depois que usa. Então, imagina você que tem casamento que está acabando por causa disso. Aí eu converso com um garotão e digo assim: filho, é simples. Não vamos deixar mais a toalha molhada em cima da cama, fechou? Eu deixo. Falei, tudo bem, filho, mesmo que você não deixe, agora você vai se concentrar, prestar atenção, para não deixar mais, tá certo? Porque se você não deixa, eu estou preocupado. Já ouviu falar de um tal de Ricardo? Ricardão? Sou eu mesmo que deixo, pastor. Sou eu mesmo. Então tá bom. Usou creme dental? Não aperta de qualquer jeito, aperta lá de baixo para cima, põe a tampinha, coloca no lugar, a escova, limpa direitinho, verifica se a pia está limpa, passa um papelzinho no espelho. É ou não é? Usou o banheiro, vai usar, levanta o assento, porque tem mulher em casa. Pastor, não sei o que acontece com meu marido, viu? Porque ele parece um hipopótamo. O hipopótamo, eu não sei se você sabe, quando ele vai fazer as necessidades, ele faz assim com o rabo. Aí, o camarada urina no chão, o banheiro fica fedido. Aí eu tenho que chamar, fala, filhão, é o seguinte, deixa eu te ensinar a técnica. Levanta a tampa, vai, repete aí comigo, levanta a tampa, passo 1, beleza. Vai de frente. Às vezes tem algum problema, não é? Não deu certo de frente, fique de lado. Não deu certo de lado, fica do outro lado. Não deu certo desse jeito, mole ainda, senta, irmão. Acabou. O importante é resolver o problema da esposa. Minha esposa é muito faladeira, pastor, não dê crédito para ela não. É que às vezes para o marido, isso não é importante, mas para a esposa manter a casa limpa, cheirosa, organizada é muito importante. Chega do trabalho, joga um sapato, fica lá fora, a meia na metade do caminho, outro sapato, outra meia, a cueca fedorenta. Ele entra no banheiro e diz assim, traz toalha, a toalha está aí, amor. Tá não, está ali na cara dele. O homem não enxerga nada, é ou não é? Não, já procurei, não está dentro dessa gaveta. A mulher vai lá de olho fechado, fala, está aqui, amor. Então é a nossa natureza masculina que a gente precisa dar um trato, é ou não é? Tem mulher que chega e fala, pastor, meu marido não gosta de tomar banho. Aí tem que falar para o cara, filho, faz parte da higiene pessoal, tomar um banho, tá? Usa sabonete, lava atrás da orelhinha, lava a torneirinha. Tem que ensinar igual criança. Teve uma mulher que falou, pastor, o marido se queixou, falou, pastor, minha mulher não beija eu. Eu falei, não, Petrúquio, não beija eu. Eu falei, eu posso falar algo que você não vai se ofender? Eu falei, pode. Você me considera seu pai espiritual? Considero. Posso falar? Pode. Escova o dente, filho. A higiene bucal é importante, não é? Como é que vai beijar alguém que não escova o dente, gente? É ou não é? Tudo a gente ensina. Põe um perfume gostoso, porque tem perfume que é ruim. Teve um marido que eu preguei um dia sobre presente à esposa. Ele comprou o mais baratinho que tinha. Falei, nem Pombagira usa esse perfume, irmão. Para com isso, não é? Que o perfume da Pombagira é misericórdia, ninguém consegue nem, não sei como atrai aquilo.
É diabólico mesmo. Aí, falei, perfume bom, irmão, ela merece, investe, compra um importadão, caro para ela, que tinha comprado um baratinho demais. Meu pai comprava para minha mãe Avanço, Mistral, Cachemir Bouquet, Moderato, eu lembro tudo. Ainda bem que não existe mais, né? Avanço acho que tem ainda, não tem? Nem sei se tem. Você está entendendo? São coisas tão pequenas. Do marido pegar e cuidar da esposa, ele tem que saber. A mulher tem que fazer cabelo, custa caro, não é? Se for em qualquer lugar, misericórdia. Tem que fazer uma tintura, um relaxamento, uma balaiagem, um reflexo, luzes. Ela não é para ficar bonitona, para ele. Sobrancelha, não dá para ir em qualquer designer de sobrancelha. Pastor, dei um dinheiro para minha esposa e num designer de sobrancelha. Para que designer, irmão? É designer. Se não fica uma embaixo, outra em cima, e a sobrancelha é a moldura do rosto, aí ficou feio. É ou não é? Vai fazer uma micropigmentação, não pode ser em qualquer lugar. Depilação, pastor, não precisa disso não. E viu que falou, pastor, se a minha mulher quiser fazer isso, ela faz com a Gillette. Eu falou, filhão, vou falar para ela fazer em você, depois você me conta os efeitos. Se empipocou, deu alergia, se deu coceira. Então o marido tem que cuidar da mulher, ver se a unha está bonita. Porque às vezes a esposa não pede, e o marido acha que não precisa. Tadinha, ela fica lá, tentando aprender a fazer a unha, arrancando o bife da unha não, do dedo, e sofre com isso. Aí você fala, não pastor, eu acho que isso aí é bobagem. Hoje em dia, do jeito que as coisas estão, tem coisa mais importante para a gente priorizar. Você sabia que isso tudo vai fazer muita importância para o casamento? A esposa vai ficar mais apaixonada, ela vai ficar mais romântica, ela vai ficar mais dada, entendeu? A esposa vai ficar mais dada, entendeu? Importante. Que uma das queixas do marido é essa, que a mulher não procura, mas ele também não coopera. É ou não é? Homem tem que ser mão aberta para a mulher. E geralmente o homem tem esse problema, é ou não é? Tem esposa que fala, pastor, meu marido é mão fechada com Deus, imagina comigo. E é verdade. Outro dia força de expressão, eu saí com um casal, nós saímos com um casal, fomos jantar fora. Na hora de pagar a conta, ele falou assim, não, eu faço questão de dividir a conta. Eu falei, não irmão, eu quero abençoar vocês. Não, eu faço questão de dividir a conta. Amor, eu pago metade e você metade. Eu falei, não. Amados, imagina o camarada que faz a mulher pagar a conta. A gente tem que dar uma disciplina nesse camarada, eu não é? Jesus da glória. Eu falei, que é isso, irmão? Depois a gente foi trabalhar esse lado dele. Você viu quantas áreas? Então a gente precisa de uma reunião especial sobre casamento. Então quem é casado, quem está noivo, quem namora, por favor venha, faça a tua inscrição. O link está no Facebook da igreja. Eu acredito que você vai ser muito abençoado. Por quê? Eu tenho que tratar alguns assuntos depois com você, porque você falta num trabalho como esse. E tem gente que reclama que a igreja não faz nada. Quando a igreja faz, não participa. Conversei com o irmão, acho que foi 1 ano e meio que esse irmão desapareceu do mapa. Ô pastor, tem que voltar com os cultos. Eu falei, a gente já voltou, irmão. Já? Eu falei, já.
Você não acompanha Face, Instagram, a mídia aí, social? Ele era uma pessoa que ficava todo dia, tem que voltar, pastor, tem que voltar, pastor, tem que voltar, pastor, tem que voltar, pastor. Voltou, ele nem sabe que voltou, e já sumiu faz 1 ano e meio. Então você não pode ser assim, você tem que ser uma pessoa atuante, ativa, amém? As esposas concordam comigo? Diga amém. Algumas só falaram, outras ficaram inibidas, porque o marido está do lado. Eu vou perguntar de novo, que o espírito de coragem do Senhor possa... As mulheres que estão aqui concordam comigo? Melhorou um pouquinho, tem outros que estão muito intimidadas ainda, tem muito medo do marido, eu entendo, então não vou forçar a barra. Mas os homens não concordam comigo em nada do que eu falei, é verdade ou não é? Amém? Ou não amém? Não, professor, que é isso? Eu tomo banho, 1 vez por semana, mas tomo. Meu perfuminho é da hora. Que é isso, pastor? Minha mulher inventa muita história, conspiração, pastor, isso aí. Dei R$10 para ela, faz 15 dias. Não, tem disso, não é? Dá 50, gasta 20 e traz o troco. É mais ou menos isso. Amém? Vamos lá. Vamos trabalhar a nossa palavra de hoje, que é muito importante. Eu quero começar destacando a palavra em Abacuque capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Tira os olhos do telão agora, coloca os olhos em mim e vamos entender essa primeira parte do versículo. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Quando você ouve a palavra de Deus, isso gera alguma coisa no teu coração? Isso bate de frente, colide com os teus princípios e valores? Ou tanto faz como tanto fez? Porque aqui nós estamos falando do conselho de Deus para o seu povo. Nós estamos falando da palavra de Deus para os seus filhos. E quando você obedece à direção de Deus, você é abençoado. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Nós precisamos deste constrangimento espiritual, desse temor, onde esta palavra nos alcança e nos constrange, a ponto de mudarmos a nossa vida, nos pormenores, naquilo que interfere no todo. A Bíblia diz que as pequenas raposinhas destroem a vinha. Não são as grandes raposas, são as pequenas. Então imagine você que as pequenas coisas têm interferido de uma forma grande na tua vida e prejudicado você a ponto de roubar tua paz, alegria, saúde, prosperidade, bênção, vitória. O que é que você está fazendo aqui? Eu preciso, através da palavra ministrada pelo Espírito Santo, levar entendimento a você, a ponto de você compreender que existe algo mais, além daquilo que você tem vivido, além daquilo que você tem experimentado. Por quê? A nossa tendência é de viver uma limitação, e nós nos conformamos com aquilo que vivemos. Por isso que a palavra de Deus diz em Romanos,
capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo. Agora, para nós é confortável ficar conformado, mas Deus quer tirar você da sua zona de conforto, porque a tua vitória não está na zona de conforto, a tua vitória está enquanto você é desafiado pela palavra, quando você é tratado pelo Senhor, quando Ele te chama para você viver fora da sua bolha. Por quê? Você precisa trocar o teu mundinho pelo reino de Deus. Você vive uma vida muitas vezes de limitação, de bloqueio, de impedimento, por conta dos traumas complexos, tormentos, crises de identidade, crises existenciais que você teve. Aí chega Deus aqui através da sua palavra e desafia você: não é isso que eu tenho para a sua vida, mas estou sofrendo, não é isso que eu tenho para a sua vida, mas já faz muitos anos que eu estou vivendo assim, não é isso que eu tenho para a tua vida. Deus, eu não tenho mais forças em mim, eu já estou desanimando, não é isso que eu tenho para você. Pastor, o senhor não conhece meu, Deus, o senhor não conhece, pastor, o senhor não conhece meu marido, pastor, o senhor não conhece minha esposa. Eu não conheço, mas Deus conhece, e eu quero te falar uma coisa, Deus fala para você: não é isso que eu tenho para você, não que você tem que trocar, não é isso, mas quando você muda, essa mudança de Deus na tua vida vai proporcionar mudança na tua casa, no teu lar, na tua família. Você tentou de todas as formas mudar de forma natural, você brigou, corrigiu, xingou, fez tudo o que podia, humanamente falando. É aí que entra a operação de Deus através do seu Espírito, porque tem coisas que acontecem na tua vida que são espirituais. Você não vai vencer com armas carnais. Vou repetir, tem coisas que acontecem na tua vida que são espirituais, que você não vai vencer com armas carnais. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas do diabo. Então imagina, tem muitas coisas na sua vida que você não se deu conta até hoje, que são espirituais, que vêm de descendência para descendência, de geração em geração, e você não consegue mudar esse ciclo. Aí vem o sofrimento, vem a angústia, vem a depressão, você se entrega. Aí Deus chega aqui e diz: não é isso que eu tenho para você, você precisa reagir a tudo isso, se levantar na minha autoridade, em nome de Jesus, e levar Deus para dentro dessa casa. Não é como religioso, você vai para o inferno, você entristece a Deus, você é um pecador. Não, é com amor que constrange. Tem situações tão delicadas, que é muito difícil amar o marido, amar a esposa, amar os filhos, mas é possível. Então quando você vem para um ambiente desse, esse ambiente é libertador, porque você ouve uma palavra, que vai te estimular a trabalhar a tua fé. Deus diz: não é isso que eu tenho para você. Isso também é para a área de saúde. Nós temos uma pessoa muito querida na nossa igreja, que sofreu demais com um câncer na primeira fase, aí depois de um tempo volta, e a coisa se agrava, e aquilo se transforma em metástase, mas a graça de Deus vem e reverte o quadro, e aquela doença estaciona, e ela começa a desaparecer, e a pessoa começa a experimentar da cura de Deus. Então é algo assim maravilhoso.
Então Deus pode fazer. Mas muitas vezes a gente não crê que Deus quer fazer. Quando a gente olha para a palavra de Deus, numa passagem emblemática, certa vez, um leproso foi até Jesus, Mateus capítulo 8, olha o que diz: e eis que veio um leproso e o adorou. O que ele fez, amados? Tira os olhos da tela, olha para mim agora. Vocês se lembram que agora há pouco eu disse que o segredo era louvar e adorar a Deus? Que quando você louva e você adora, o inferno retrocede. A gente traz para o ambiente uma unção de cura, de libertação, de vitória, de milagre. Olha o que ele fez, leproso. Ele estava apodrecendo em vida. Cai cabelo, cai sobrancelha, cai barba, cai pelo, derrete a orelha, fede morte, vai para o vale dos leprosos, não podia morar no meio da cidade junto com a família. Ali ele ficava esquecido, abandonado até a sua morte. Então este homem, cheio de ataduras, de bandagens, vai até Jesus, pedindo um milagre. Olha o que ele faz, ele chega diante de Jesus e o adora. A lei estabelecia que não se tocasse no imundo, para não se tornar imundo, e que ele não podia conviver em sociedade. E eis que veio um leproso e o adorou. Olha o segredo aí. Então nós temos que aprender a adorar. Você tem que ler tudo sobre adoração, você tem que estudar sobre adoração, você tem que se tornar um adorador por excelência. Adoração tem que fazer parte do teu DNA. A palavra não diz, o próprio Jesus ensinou, ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque existe adoração que não é em espírito e também é falsa. Ele busca adoradores, então aqui entra o caráter do adorador, que o adore em espírito e em verdade. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Olha a pergunta do leproso: se o senhor quiser, o senhor pode me limpar, o senhor pode me curar. Olha a resposta de Jesus agora. E Jesus, estendendo a mão, tocou. Preste atenção, se o leproso tocasse em Jesus, pela lei, ele ficaria impuro. Mas Jesus, tocando o leproso, o torna puro, curado, sarado, liberto. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, olha as palavras de Jesus: quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Obrigado. Não é maravilhoso isso, gente? Então você pergunta para Deus: o senhor quer me curar? Quero ser limpo. O senhor quer me abençoar? Quero ser abençoado. O senhor quer me prosperar? Quero ser próspero. O senhor quer me libertar? Quero ser liberto. Nós precisamos compreender isso, porque Deus quer te abençoar. O problema é que a nossa mente, ela é muito limitada sobre a abrangência da bênção, o tamanho da bênção. Nós não conseguimos mensurar. Qualquer coisa que Deus dê, está bom. Por isso que aquela mulher chegou e disse que os filhos também comem das migalhas que caem da mesa. Os cachorrinhos, né? Os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Por quê? Porque ela não era judia.
Aí Jesus disse que ele veio para os filhos de Israel, e não para ela. Mas ela teve humildade, ela disse: os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. E ela recebeu o seu milagre por conta desse coração humilde. Ela não era filha, mas ela recebeu daquilo que era direito dos filhos. Então, imagina você o que Deus tem preparado para você. Você tem que sair daqui crendo nisso. Você tem que olhar para a tua situação financeira, econômica e material e dizer assim: isso já está mudando na minha vida. Não quero viver mais assim. Eu quero uma vida desafogada. Eu quero pagar minhas contas em dia. Eu quero ser pontual. Deus, devolve a minha dignidade. Me dá, Senhor, sabedoria para administrar corretamente aquilo que o Senhor coloca na minha mão. Eu quero ser bem sucedido na minha vida, porque a Bíblia diz que nós somos abençoados ao entrar, ao sair de um lugar, aonde quer que possamos colocar a mão, aonde colocarmos a planta dos pés, ali o Senhor nos deu como possessão. A bênção está sobre nós. Então nós precisamos crer que somos abençoados, e não ficar, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Você tem que crer: eu já fui abençoado com toda sorte de bênçãos. Quer ver? Efésios capítulo 1, versículo 3, olha o que diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Nos abençoará, futuro? Nos abençoou, passado. Então nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Por que bênçãos espirituais, amados? Porque tudo nasce primeiro no reino espiritual, nos lugares celestiais em Cristo. Então primeiro a coisa nasce pela fé no reino invisível, depois se materializa aqui embaixo. Então eu preciso ativar a fé de vocês, para vocês viverem uma outra realidade. Olha o que diz lá em Abacuque capítulo 3, versículo 2, diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Nós vamos entrar agora no mês de junho, obrigado. Repetindo, nós vamos entrar agora no mês de junho. Tem muito crente que está cambaleando, tem muito crente que já perdeu a direção, tem muito crente que já entregou os pontos, tem muito crente cansado, desanimado, desencorajado, sem iniciativa. E não é essa vontade de Deus para a sua vida. Eu estou aqui para levantar você em nome de Jesus, porque o melhor está por vir, o teu milagre está para acontecer. Então não desista agora. É cedo para desistir, é cedo para pular do barco, é cedo para entregar os pontos, depor as armas, jogar a toalha, chutar o balde. Não faça isso. Então mais do que nunca você tem que respirar fundo, se posicionar em Deus e dizer: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Porque quando nós falamos da obra de Deus, obrigado, nós estamos falando da nossa vida no sentido geral, inclusive na área financeira, econômica e material. Olha a angústia do crente. Primeiro, ele acha que o assunto não é espiritual, e você está errado. Sabe quantas vezes a Bíblia fala sobre anjo? 300 vezes. Você sabe quantas vezes a Bíblia fala sobre amor? 500 vezes. Você sabe quantas vezes a Bíblia fala sobre fé? 700 vezes. Você sabe quantas vezes a Bíblia fala de dinheiro? 2.350 vezes. Sabe o que Jesus disse? Que existe um Deus
chamado Mamon, que é o Deus das riquezas. Ele diz: ou vocês vão servir, Jesus disse, ou vão servir a Deus ou vão servir a Mamon. Imagina que ele aqui é promovido à categoria de Deus com D minúsculo. É ele quem age na área financeira, econômica e material. Aí, a igreja é atacada na sua fé, porque o diabo não quer que você prospere. O diabo quer que você seja uma pessoa que vive endividada, trabalha só para pagar conta, não consegue guardar nada, não consegue realizar os seus projetos de vida, não consegue sequer entregar uma oferta, uma semente, o seu dízimo. Então qual é o papel do diabo? É de empobrecer você. É por isso, olha o que diz em Salmos capítulo 35, versículo 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha palavra. Onde é que está a justiça de Deus? Onde você conhece a justiça revelada de Deus? Na Bíblia. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente. Você precisa combater todas as mentiras do diabo, falando todo dia, toda hora, cada vez que o inimigo se levantar para dizer que você é um pobre, miserável, necessitado, você vai abrir a boca e profetizar. Digam continuamente. Olha só o que diz a Bíblia: o Senhor seja engrandecido, o Senhor seja engrandecido, o qual ama a miséria dos seus filhos. É isso que diz? Ele ama a prosperidade dos seus filhos, ele ama a pobreza dos seus filhos, ele ama a necessidade dos seus filhos, ele ama a vergonha dos seus filhos, ele ama o prejuízo dos seus filhos. Não. Quando você está vivendo do jeito que você vive, por exemplo, está para ser despejado, não consegue pagar o aluguel, não consegue fazer uma compra para abastecer o armário, as panelas estão vazias, não consegue comprar uma roupa boa, um calçado decente, não consegue comprar nada. E esse mundo é capitalista selvagem. Você vale não pelo que você é pelo que você tem. Lá fora, aqui não, você vale pelo que você é. Por isso que você chega aqui e ouve uma palavra, porque a Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Então você precisa compreender que esta bênção é sobre a tua vida. O Senhor vai te dar uma estratégia, o Senhor vai te dar uma palavra, o Senhor vai te dar sabedoria, o Senhor vai te dar direcionamento, o Senhor vai te mostrar alguma coisa que ainda você não percebeu, mas você precisa ter esse start dentro de você. Porque enquanto você ficar pensando, é difícil mesmo, é complicado, não dá, crise, fome, você deve dizer assim, como é que Davi dizia? Fui rico, hoje sou, ou melhor, fui jovem, hoje sou velho. Como é que diz? Nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência desamparado ser. Dá para entender isso, gente? Olha a fé de Davi, olha o que é que ele falava. Sabe por que ele falava isso? Isso foi comunicado pelo Espírito Santo de Deus no coração dele. É um pastorzinho de ovelha, que estava abandonado pela família lá, porque ele não era filho legítimo daquele casamento, ele era um bastardo, ele estava abandonado lá, esquecido lá, mas Deus encontrou Davi como um homem de Deus, que estava conectado com o céu, que fazia poesias, que salmodiava, que cantava, que orava. Deus foi buscar ele lá. Quando chega o Samuel, o profeta lá, diz assim, não tem mais filhos, Jessé? Ele falou, tem um que está no pasto, cuidando das malhadas. Deus tira ele de trás das malhadas,
coloca ele sentado no trono. Você tem dúvida que esse Deus não vai fazer com você algo grande também? O problema é que nós não cremos. Deus se alegra com a prosperidade dos seus servos. Eu gosto de uma outra tradução que diz: Deus se alegra com a prosperidade dos seus filhos. Imagina um pai natural. Imagina o Júlio, pai amoroso, que eu sei que ele é, muito amoroso. Aí de repente chega lá o Davi e diz assim: ô pai, coisa está difícil, recebi ordem de despejo. Imagina a tristeza do coração do Júlio como pai. Meu filho, eu tinha condições de te ajudar, por que você não me pediu? Pai amoroso vai ajudar o filho, é ou não é? Não vai passar por privação, mas vem uma tristeza. Por quê? Porque o filho não está conseguindo subsistir, pagar as contas, se manter, cuidar da esposa, cuidar da criança que logo vai chegar. Ai meu Deus, aqui está numa unção, Elaine, que eu vou te falar um negócio, viu? Então vocês conseguem imaginar isso? Quando o filho vai na casa do pai: ô filho, esse tênis furado, descosturado, descolado. Ô filho, imagina o amor do pai. Então vocês têm que entender que Deus olha para vocês com este amor, e Deus quer mudar essa realidade de vocês em nome de Jesus, e Ele quer prosperar a vida de vocês. Só que para isso acontecer, nós precisamos ser não somente a igreja que ora, porque a palavra oração vem de oral, de falar, mas também de ação. Você precisa ter iniciativa. Então, se você não plantar a sua semente, você não vai colher nada. Então, nesse mês de junho, é tempo de renovar nossa fé, as nossas inspirações, o propósito de Deus na nossa vida, para que possamos viver tudo aquilo que Ele tem de excelente para nós, de sobrenatural. A Bíblia diz que a bênção dele é sem medida, recalcada, sacudida e transbordante. A palavra fala em João 10:10, eu vim para que tenham vida. Que tipo de vida é essa? Vida abundante, plena, completa, feliz, vitoriosa e abençoada. Então não é essa vidinha que muitas vezes a gente se conformou e a gente diz: está tudo bem, a minha casca é dura, eu sofri a vida inteira, eu estou acostumado. Não, Deus quer mudar a tua sorte, o teu destino, o teu amanhã, o teu depois, o teu daqui a pouco, o teu futuro. Você tem que voltar a sonhar, porque só recebe quem sonha, e para sonhar você precisa aprender. Tem que sonhar com o teu casamento melhor, tem que sonhar com a criação dos filhos, você tem que sonhar com a prosperidade de Deus, saúde divina. É melhor você profetizar saúde divina todos os dias, do que ter que ter fé depois para a cura divina, porque geralmente quando a pessoa vai buscar fé para a cura divina, ela está fragilizada, ela já não tem muita força. Então é muito importante que você entenda que não chegou ainda aonde Deus quer te colocar. Posso ouvir um amém? Você está entendendo isso? Você não chegou ainda onde Deus quer te colocar. Por isso que todos os dias você vai dizer assim: qual é o teu propósito, Senhor? O que o Senhor quer de mim, Senhor? Me promove, Senhor. Quero te honrar, Jesus. Quero glorificar o teu nome aonde quer que o Senhor me coloque. Faz, Senhor, a tua obra na minha vida. Porque a obra de Deus, amados, é completa. Ela não é parcial. Deus abençoa uma área, esquece de outra. Por isso que você deve compreender a sua graça como filho na sua vida.
Então hoje, nós vamos entregar para você esse envelope. Entregamos hoje pela manhã e vamos entregar agora à noite. Esta oferta vai romper, em nome de Jesus, o marasmo, a passividade, tudo aquilo que você tem enfrentado na tua vida financeira, econômica e material, que tem impedido você de viver uma vida plena, feliz, abençoada. A palavra diz que Ele te dá esta prosperidade sem acrescentar dor. Enquanto você for uma pessoa limitada, você não vai entender que este ato profético é importante para você. Vai ser apenas mais uma oferta, mais um mês, mais um dia. Mas quando você coloca a tua fé, e você tem que convergir a tua fé neste momento, para este desafio que estamos colocando diante de você na direção do Espírito Santo. Aviva a tua obra no meio dos anos. E a obra de Deus é completa também na área financeira, econômica e material. E eu quero desafiar você, contas que você não consegue pagar, vida financeira que você não consegue colocar em ordem, eu quero desafiar você, projetos que estão parados, jogados no fundo da gaveta, já esquecidos, abandonados há muito tempo. Eu quero ressuscitar sonhos com você nesta noite. Aviva a tua obra no meio dos anos. Então vamos entrar no mês de junho, e a igreja precisa de um chacoalhão, de um despertar. Eu, como pastor deste ministério, eu não quero arrancar dinheiro de ninguém. O nosso propósito não é este e jamais seria, por uma questão ética, moral, legal, espiritual. Mas existe um princípio na palavra que diz que quando você planta, você vai colher. Sabe qual é o teu problema? Você não planta como deveria plantar. Tem gente que começa a dizimar hoje, aí no próximo mês já não dizima, e nos outros também não. Oferta hoje, e daqui a pouco também não entrega mais sua oferta. Quer dizer, não tem continuidade. E a Bíblia fala de um princípio que se chama princípio da constância, ou princípio da continuidade. Porque a bênção repousa sobre aquele que é fiel, sobre aquele que honra a Deus, sobre aquele que tira os olhos do natural, porque o natural qual é? O diabo vai dizer, não faça, você não pode, você não deve, você vai passar necessidade, vai fazer falta. A oferta boa é quando o diabo sopra, sussurra isso no seu ouvido. Mas quando você entende que isso aqui é algo espiritual, você vai fazer nesse mês que vai entrar de junho, no próximo domingo, que vai ser a nossa ceia, e nós entregamos esta oferta na ceia. Não é para entregar esse envelope hoje, esse envelope é para a semana que vem, no culto que vamos ter às 19 horas, vamos ter no próximo domingo somente um culto à noite. Esta oferta pode ser a chave que vai virar e destravar aquilo que está bloqueando a tua bênção. Não pode ser qualquer coisa, sabe? Você coloca qualquer coisa no envelope para desencargo de consciência. Não, você tem que falar, eu preciso entregar a Deus uma oferta especial, uma oferta que para mim é importante. Não pode ser qualquer coisa, não pode ser só uma esmola. Em nome de Jesus, nós recebemos da parte de Deus a ferramenta necessária para a nossa vida mudar. E olha que eu conheço testemunhos, ouço quase que todos os dias, as pessoas compartilhando do que Deus tem feito.
aquele que é tímido, aquele que se fecha, aquele que bloqueia o coração, aquele que não acredita, ele não recebe. Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, e não aquele que duvida, aquele que é incrédulo, aquele que é descrente. Então eu quero desafiar você. Eu gostaria de chamar alguns irmãos de oração para estarem comigo aqui no altar, porque nós vamos estar orando por esses irmãos que vão ficar aqui na frente. Então eu gostaria que a Luciana viesse aqui, por favor. O irmão Júlio, se puder. A irmã Elaine, por favor. Venha, suba aqui, nós vamos estar orando pela igreja. A Michele Calegari, por favor. A irmã Cida, por favor, que é intercessora nesse ministério. Aleluia. Arlete, por favor, pode subir aqui. E eu gostaria que vocês viessem à frente, pegassem o envelope e ficassem aqui. Eu gostaria, com toda a sinceridade do meu coração, que toda a igreja viesse, que o marido viesse, que a esposa viesse, que os filhos também viessem, porque é tempo da gente mudar tudo aquilo que está amarrando, travando, impedindo, bloqueando, e eu sei que é espiritual. Então, em nome de Jesus, venha, pega o teu envelope. Vocês que estão aqui na frente, peguem, por favor. Se vocês ainda não pegaram, cadê o pessoal de oração? Pode vir para cá. Vamos dividir isso, 3 para lá, 3 para cá. Fiquem aí, tá? Na frente para a gente orar. Em nome de Jesus, esse mês que vai entrar vai ser um mês de muita bênção para a sua vida. Muita coisa que não aconteceu vai acontecer. Venha pela fé. Em nome de Jesus. Corre, cala, babá. Esparrama para cá, ó. Vai esparramando para cá. Isso, vai vindo para cá. Fiquem alinhados aqui, por favor. Aqui alinhados também. Aqui alinhados. Isso. Agora, eu gostaria que você levantasse esse envelope. E eu gostaria de unir a minha fé à tua fé. Na semana que vem, no domingo, na ceia, nós vamos trazer a nossa melhor oferta. E eu quero dizer para você que algo de sobrenatural está para acontecer no meio da igreja. Amém? Pai, em nome de Jesus, a tua igreja se dirige ao teu altar. A tua igreja pega daquilo que o teu altar compartilha, que é esta oportunidade. Nós alinhamos a nossa fé neste momento. Nós oramos e colocamos diante de ti as necessidades do teu povo, a carência, a precisão. Colocamos diante de ti tudo aquilo que oprime, que traz ansiedade, medo, insegurança, receio, tudo aquilo que perturba, chateia, aborrece. Deus, olha para o teu povo que está diante deste altar. A tua palavra diz: aviva a tua obra no meio dos anos. Nós vamos entrar, Senhor, no mês de junho, o segundo semestre. Olha para aqueles que estão desanimados, desmotivados, desencorajados, sem iniciativa. Dê, Senhor, um renovo para o teu povo a partir deste momento, em que eles se levantam e pela fé se dirigem até a tua presença. Para a frente deste altar, que profeticamente simboliza um encontro real contigo, onde as necessidades são depositadas, as carências e as precisões. É aqui, Senhor, que o teu povo é animado, motivado, encorajado, onde a fé é ativada, onde eles recebem uma unção poderosa, uma unção libertadora, restauradora, que eles possam viver, Senhor, a devolução de tudo aquilo que foi tirado, foi perdido, foi arrancado. Em nome de Jesus, devolve a dignidade para os teus filhos.
A tua palavra diz: a cada dia de vergonha, dupla honra. Olha, Senhor, para este irmão que já foi muito envergonhado, muito humilhado, muito maltratado. Olha para este irmão que já foi muito rejeitado. Olha para este irmão que está sem eira, sem beira. Olha para este irmão que está vivendo assolação, destruição, abandono, prejuízo, dano, necessidade. Senhor, nós cremos na porta aberta. Nós cremos na oportunidade que só o céu pode nos dar. Nós cremos na tua bênção. Nós cremos no teu milagre. E nós estamos orando agora, Pai, por cada um destes irmãos, por cada uma destas irmãs, por aqueles que estão em casa. Em nome de Jesus, alcança, Senhor. Alcança, Senhor. Alcança. Libera, Senhor, aquilo que está bloqueado, impedido, atravancado. Libera, Senhor. Honra o teu povo, porque nós queremos honrar a ti todo louvor, honra e glória, hoje, todo sempre, em nome de Jesus. E digam comigo: amém, assim seja, e assim será. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Não perca o culto da próxima semana, amados. Nós teremos uma unção especial da parte de Deus, que vai quebrar, despedaçar e destruir todo o jugo de Satanás na tua vida. Viva um novo tempo profético em nome de Jesus. Entenda a importância do que está acontecendo aqui hoje. Não é brincadeira, não é apelação, não é manipulação, é realmente algo da parte do Senhor. E deixa Ele fazer na tua vida aquilo que precisa acontecer. Amém? Antes de irmos embora, eu gostaria que você separasse o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente. Não é para entregar este envelope agora. Levanta a tua mão, nós vamos entregar um envelope para você. Faça a tua oferta. Não saia daqui sem entregar ao Senhor uma oferta de amor. Em nome de Jesus. Aquele que planta, colhe, e esta semente que sai da sua mão nunca mais sairá da sua vida. Você pode fazer na maquininha de cartão. Nós temos ali a Robeli, é só levantar a mão, chamar. Nós temos aqui a Manu, é só balançar a mão e chamar, nós vamos até você. Faça o teu Pix agora, 01014-097/1000 ao contrário, -54. É o CNPJ da Igreja da Fé Cristã. Que você possa, em nome de Jesus, fazer a sua oferta nesta noite. Faça também a sua transferência, depósito, ou até mesmo entregue na administração durante a semana. Eu creio que Deus tem algo para fazer na tua vida, mas depende do seu posicionamento. A Bíblia diz: aquele que planta pouco, colhe pouco. Então nós precisamos aprender qual a medida da nossa fé e que colheita nós vamos ter. Então depende da nossa oferta. Amém? Separa o teu melhor para o Senhor enquanto nós cantamos este canto. Tu és o rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus. Vamos ficar em pé. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Pai querido, nós abençoamos cada dizimista e ofertante. Recebe cada contribuição feita por amor pela tua igreja. Olha para aquele irmão que está passando por um estreito, deserto, aperto. Eu creio na tua unção que vai quebrar todo e qualquer jugo de Satanás. Eu quero, Senhor, que o teu povo viva a tua bênção, e sei que este também é desejo do teu coração. Como pastor, humildemente te peço, e eu creio, Senhor, na tua graça, na tua bondade,
no teu amor, na tua misericórdia, na tua fidelidade e na tua graça. Libera, Senhor, a tua bênção sobre a vida do teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Levanta, Senhor, dia a dia novos dizimistas e ofertantes, pessoas comprometidas com a tua obra e com o teu reino. Eu te agradeço, Senhor, pelos irmãos que aqui estão, por aqueles que estão enraizados nesta igreja, como vaso que o Senhor escolheu para plantá-los. Em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre aqueles que colocam diante de ti neste momento algum pedido. Olha para este irmão, olha para esta irmã, faz aquilo que humanamente já tentamos e falhamos, não conseguimos. Que o Senhor do céu possa ouvir o clamor, a súplica e o pedido. Abençoe aqueles que contribuíram, aqueles que não contribuíram, aqueles que puderam, os que não puderam e os que não quiseram. Que em nome de Jesus o teu amor nos constranja a ponto de sermos tão abençoados e que nos tornemos dizimistas e ofertantes, abençoando a tua obra neste tempo profético, em nome de Jesus. E todos digam amém. Assim seja e assim será. Decreto 2022, sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde, sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário para fazer escolhas práticas que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama o seu povo à santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente de que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma, a fim de ouvir a voz do general, que me dará direção rumo à vitória. Senhor, que a tua graça bendita continue sobre todos aqueles que fizeram o jejum de Daniel. Abençoe aqueles que pegaram este envelope para entregar no dia da ceia, tanto no culto da noite como no culto da manhã. Que durante a semana estejamos em oração e jejum em prol deste propósito, porque nós cremos que um tempo novo de prosperidade, de graça e visitação vem sobre a tua igreja. Abençoe, Senhor, cada pedido de oração e os projetos de vida depositados sobre este altar, em nome de Jesus. Abençoe cada pedido de oração desta noite, e ouça também cada pedido de oração feito através do nosso culto online. Que a graça bendita do nosso Pai seja sobre a tua vida. Que o Senhor adestre as tuas mãos e os teus braços para a guerra, e que você possa vencer todo e qualquer embate. Que o nome do Senhor seja glorificado, que o sangue de Jesus te cubra, que os anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor, protegendo, guardando e livrando de toda peste, de toda malignidade, de toda maldição. Eu creio na bondade do Senhor sobre a sua vida. Vá em paz, uma semana de vitória, em nome de Jesus.